Oi, gente, então, no vídeo de hoje, que esquisito falar blogueira assim, né? Mas o vídeo de hoje finalmente terminei o livro Diálogo e hoje eu vou trazer uma reflexão barra o resumo de fato que tem na última parte do livro, que é a carta de Santa Catarina para Frei Raimundo, é isso? Acho que é isso. E essa reflexão é maravilhosa e é cheia de tesouros e não dá pra guardar só pra mim, as pessoas precisam ouvir isso, então é disso que eu vou falar hoje, vamos lá. Quanto mais nos enchemos de amarguras e dificuldades nessa vida, tanto mais Deus nos promete encher-nos com a felicidade e o conforto na próxima. Portanto, nós devemos nos alegrar nas amarguras, porque Deus nos prometeu a paz depois da angústia. E não há paz antes da angústia, como a gente geralmente espera, né? Deus ouve nossos pedidos e nenhum homem escapa das mãos do Pai. O julgamento de Deus recairá sobre todos nós individualmente. Mesmo que a gente chore horrores para que Ele não nos julgue, o julgamento de Deus cairá sobre todos nós. Mas, com muita oração, nós podemos diminuir a ira de Deus neste julgamento, pedindo para que Ele use de sua misericórdia para conosco nesse dia. E não só para conosco, nós podemos também rezar pelos outros, para que Deus use da misericórdia dele com os outros no julgamento individual deles. Às vezes, Deus nos manifesta, inclusive, os pecados dos homens a fim de que nós nos apliquemos com maior empenho e amor a rezar e pedir pela sua misericórdia para com todos. Nós, como seres humanos, temos a obrigação de procurar a glória e o louvor de Deus mediante a salvação dos homens. Então, nós podemos glorificar e louvar a Deus de várias formas. E seja ela através da obediência, né, dos mandamentos, seja ela através da obediência dos conselhos evangélicos, seja ela através do amor ao próximo. Então, nós louvamos e glorificamos a Deus de várias formas. E uma dessas formas que nós somos obrigados a louvar e glorificar a Deus é através da busca pela salvação dos outros. Por que isso? Porque quanto mais pessoas se salvam, mais pessoas estarão no céu no futuro e mais pessoas estarão glorificando e louvando a Deus no céu. E já que desejamos que Deus seja honrado, devemos aceitar o sofrimento que nos acontece com amor e paciência. Essa é a nossa prova de que realmente procuramos a glória de Deus. Então, se nós sofremos, mas sofremos murmurando, ou seja, reclamando, falando, ai meu Deus, não queria estar passando por isso, ai tô cansada, ai não quero mais, não é possível que Deus tá fazendo isso comigo de novo, ai, ou até às vezes se revolta, né, com Deus, às vezes a gente até se revolta com Deus, querendo xingar e falar assim, escuta aqui, por que eu tô passando por isso? Então, isso demonstra que nós não queremos de fato honrar e glorificar a Deus. Se a gente passa pelos nossos sofrimentos com paciência e com amor, ou seja, não fazendo toda essa murmuração que a gente faria naturalmente, nós estamos provando que a gente realmente procura essa glória de Deus. E Jesus veio como uma ponte para que todos nós possamos alcançar e experimentar o prêmio pelas fadigas que nós passamos. Então, passamos pelas fadigas, mas temos um prêmio no final de nossas vidas, que é a próxima vida, né, que é a vida eterna. E Jesus, ele é o nosso meio para chegar a esse prêmio. Então, não adianta nada também sofrer adoidado e falar, ok, estou sofrendo, sendo que você não sofre por amor a Deus especificamente. Daí isso de nada adianta, é um sofrimento à toa. A gente tem que sofrer, a gente tem que aceitar o nosso sofrimento com paciência e com amor, mas com amor a Deus, não com amor a mãe natureza, energia, sei lá, enfim. Então Jesus é a nossa ponte, então com amor a Deus, no caso com amor a Jesus, porque Ele é a nossa ponte para chegarmos à vida eterna. E a vida eterna é o prêmio pelos sofrimentos que nós passamos aqui na Terra. Algumas pessoas caminham lentamente por essa ponte, ou seja, procuram Jesus, mas lentamente, assim. Inclusive, às vezes eu também. Mas enfim, algumas pessoas procuram a Deus caminhando lentamente pela ponte que é Jesus Cristo. Por que isso acontece? Porque elas procuram a Cristo nas consolações espirituais, ou seja, nas coisas boas, né, que a gente tem por seguir a Deus, e não na fé. Então, isso gera fraqueza,
pois esse amor de quem procura a Deus através das consolações e não através da fé é um amor egoísta. E uma das coisas que não dá pra gente fazer é ter um amor egoísta a Deus que nos deu tudo de graça e nos ama desde a eternidade, desde antes de nós sermos concebidos e pensados e enfim, e existirmos de fato. Ele nos ama e se nós tivermos um amor egoísta, ou seja, pensando mais em nós mesmos do que em Deus, isso é 100% um descaminho, uma perversão do amor. Que não é um amor verdadeiro, no caso. Outras pessoas se aproximam da ponte, que é Jesus Cristo, por medo de castigos. Ou seja, a condenação eterna é o futuro daqueles que não se endireitarem aqui durante essa vida. Então, algumas pessoas se aproximam de Jesus Cristo por medo dos castigos eternos. Dessas pessoas que procuram a Jesus por medo de ir para o inferno, os que continuam esse caminho seguindo a Jesus e procuram o autoconhecimento, ou seja, procuram conhecer a sua própria miséria e conhecer ao mesmo tempo a bondade de Deus, porque isso que é autoconhecimento, não é conhecer só a si mesmo e só a sua miséria, não, a gente tem que conhecer a misericórdia de Deus também, porque senão a gente entra num desespero e numa depressão profunda com medo de ir pro inferno porque a gente não acredita na misericórdia de Deus. Tá, então, essas pessoas que começam a procurar Jesus por medo do inferno e continuam procurando o autoconhecimento e as virtudes, elas vão seguir pela ponte, vão seguir procurando Jesus Cristo. Porém, os que vivem sem amor e não procuram se aprofundar nessas coisas de Deus, ou seja, não procuram se aprofundar no autoconhecimento, não procuram se aprofundar nas virtudes, não procuram ter mais virtudes, essas pessoas, cedo ou tarde, vão se desviar desse caminho da ponte de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, e vão se afundar na tibieza e esquecer-se-ão dos castigos eternos dos quais elas estavam com medo num passado possivelmente recente, voltando a pecar. Ou seja, se a pessoa ela não... beleza. Temos um grupo de pessoas que começam a seguir a Deus não por amor genuíno à bondade dele e não por dor por ofendê-lo, mas por medo de ir pro inferno. Se essas pessoas continuam seguindo a Deus e buscando o autoconhecimento e buscando as virtudes, elas seguem na ponte. Se essas pessoas não buscam nada disso e começam a ignorar a Deus e não pensar nele e falam tipo, tem medo de ir pro inferno, mas também não vou fazer nada sobre isso, é só um medo mesmo. Essas pessoas, com o tempo, elas vão se desviar da ponte que é Jesus Cristo e vão voltar a pecar. Porque se a gente ignora o nosso objeto amado, a gente deixa de amar ele com o tempo. E neste caso, essas pessoas muito provavelmente nem estavam com um amor tão grande em Deus assim, então não foi aprofundado. Por isso que acontece isso. Em nosso corpo, existe uma lei perversa que continuamente luta contra o nosso espírito. Então o nosso espírito tá ali, tipo, não preciso comer mais essa pizza porque eu não tô mais com fome, não preciso comer. E o nosso corpo tá ali, nossa, mas que pizza linda, vamos comer só mais um pouquinho? Olha que cheiro bom, mas acho que cabe ainda. Então esse é um exemplo da nossa luta que acontece entre a lei perversa, que domina o nosso corpo, e o nosso espírito. Mas a providência de Deus jamais faltará àqueles que a procuram, de verdade, não só com palavras. O que é procurar de verdade? Procurar de verdade é quando a gente procura com amor e com fé a Deus. E não só falando orações, pedindo ou fazendo orações só com palavras e não realmente colocando em prática na nossa vida. Isso não é procurar de verdade. Tá. Deus nos traz tanto o sofrimento como o prazer como forma de demonstrar o amor divino por nós. Ou seja, tanto o amor quanto o prazer vem para nós em prol da nossa salvação. Então, a gente não só sofre para nos salvarmos, né? Deus também coloca prazeres na nossa vida com a intenção de nos salvar. Nós, porém, somos cegos e impacientes. Interpretamos mal e com ódio tudo o que Deus realiza por amor a nós. Geralmente, a gente faz isso com as coisas, com sofrimentos, né? A gente interpreta os sofrimentos de forma má e com ódio. Então, a gente não gosta de sofrer. Agora, com prazer, a gente fala, nossa, Deus tá feliz comigo, né? O prazer a gente geralmente gosta, né? Então, mesmo quando Deus age no intuito de nos livrar da pena eterna e nos dar o céu, nós às vezes viramos a cara, murmuramos, reclamamos, interpretamos com ódio e com desdém aquela coisa que Deus nos mandou como um bem.
porque nós somos cegos e nós não enxergamos. Quando fazemos isso, julgamos sobre o bem e o mal, baseando-nos no nosso conhecimento débil e escasso. Ou seja, a gente não conhece, a gente não sabe bulhufas, e a gente tá lá julgando e dizendo como se fosse a verdade irrefutável. E nos recusamos a ouvir a sabedoria divina. Age assim quem não tem fé. Ao sentir o prazer do mundo, julga-o uma coisa ótima. E não percebe que esse prazer, na verdade, é uma venda cheia de sujeira e espinhos que os olhos humanos não conseguem enxergar. Então, os prazeres que o mundo nos dá, né, seja o prazer do alimento exagerado, né, quando a gente come demais, pega com a gula, seja o prazer sexual, fora, quando a gente não pratica a castidade, seja ele fora de um relacionamento, ou, enfim, das diversas formas possíveis. Esses prazeres, eles parecem bons, ou seja, o nosso corpo sente que esses prazeres são bons. É legal comer um Kit Kat, é legal comer não sei o quê. Mas isso é porque os nossos olhos estão vendados e não enxergam que se a gente peca com a gula, a gente vai, no final das contas, estar prejudicando a nossa alma. E a gente geralmente... A gula é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque ela parece maravilhosa, a gente parece que quer comer muito, a gente come, se empanturra ali de comida. E depois de um tempo a gente percebe que não devia ter feito aquilo. Então a gula é uma das formas mais claras da gente ver que, na verdade, aquele prazer que parecia uma coisa maravilhosa, no fundo ele é uma coisa ruim, né? A gente só não enxerga isso com os olhos humanos, com os olhos do corpo. E sim, com o espírito depois, quando a gente se arrepende de ter feito aquilo. Esses prazeres mundanos, então, parecem bons, mas nós não percebemos que dentro deles está o animal imundo do pecado mortal que suja a nossa alma. Por isso, revoltamo-nos contra Deus e impacientemente perseguimos com ódio, murmurações e infidelidade as situações que o Pai traz para nos purificar, curar e salvar. Então, Deus manda alguns sofrimentos e algumas situações para que a gente possa se purificar, se salvar, se curar, e a gente fica com ódio dessas coisas e não quer essas coisas. Daí não adianta nada, daí a gente tá sofrendo à toa, porque a gente não tá sofrendo com amor. Daí não vai receber o prêmio da vida eterna. Legal, tá sofrendo aqui, vai sofrer no inferno depois. Tá. Quem não reconhecer a própria miséria, não reconhecerá a bondade infinita de Deus através dessas situações que a gente passa. Por fim, Deus acolhe as súplicas daqueles que humildemente oram por si mesmos e pelos outros. Ou seja, nós estamos convidados a implorar o perdão de Deus pelos nossos pecados e pelos os pecados dos outros. Porque Deus quer utilizar... Deus nos criou de forma dependente, né? Nós estamos como uma sociedade... Eu, Gabriela, dependo de milhares de outras pessoas para comer, para almoçar, para jantar, enfim. Deus nos criou com uma dependência, por quê? Porque Ele quer que nós, seres humanos, direcionemos o nosso amor aos outros seres humanos. Ele não nos criou 100% independentes, porque senão não ia ter motivo pra gente amar a outra pessoa, né? Então essa dependência que Ele nos traz é uma forma de incentivar o nosso amor um pelos outros. Ele também quer usar do nosso amor pelos outros através da nossa oração. Então, se a gente conhece uma pessoa que está muito longe dos caminhos de Deus, a gente deve orar por essa pessoa, pedindo para que Deus tenha misericórdia dela, sempre lembrando que nós somos os primeiros pecadores miseráveis e podridão andando pelo mundo, né? Porque senão pode vir uma soberba. Mas a gente deve orar para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, porque é isso que Ele quer que a gente faça. Ele quer ouvir as nossas orações e através das nossas orações Ele realmente terá misericórdia dessas pessoas. Então as nossas orações, elas realmente têm efeito. E isso tudo faz parte de Deus, claro, mas isso tudo faz parte dos planos de Deus para que nós amemos ao nosso próximo. Essa é uma forma que Ele instituiu para que nós possamos exercitar o nosso amor pelo próximo. É isso.